E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei demonstrar como realizar as incidências de rotina para a coluna cervical. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Me siga também nas redes sociais, @IgorJúlioProf, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas, não só deste vídeo, mas qualquer outra dúvida que você tiver. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, as incidências de rotina para a coluna cervical são AP e perfil. Contudo, devemos começar primeiro pelo perfil, para depois realizar o AP. Por quê? No AP é dado uma angulação cefálica. Mas de quanto é essa angulação? Pois bem, a gente ao realizar o perfil cervical, poderemos observar qual é a angulação das vértebras da coluna cervical deste indivíduo, pois essa angulação pode variar de indivíduo para indivíduo. Depois que realizarmos o perfil, aí sim a gente realiza o AP de acordo com a angulação que é dada em relação à estrutura. Porém, por teoria, existe uma angulação pré-determinada para o AP de coluna cervical, que é de aproximadamente 15 a 20 graus cefálicos, próximo ao terço inferior da tireoide. Mas paciente ao realizar o perfil de coluna cervical, o paciente pode ficar tanto em ortostática como em semidecúbito. Aí tem um porém. Como a distância objeto-filme ela é aumentada, a gente vai precisar aumentar também a distância foco-filme. Então, para o perfil de coluna cervical, a gente pode utilizar até 1,5 m de distância, variando de 1 metro até 1,5 m. Como essa distância aqui é maior que 20 centímetros, por rotina é preferível que a gente aplique uma distância foco-filme maior que 1,20 m, sendo assim 1,50 m ou 1,5 m. Aumentando a distância foco-filme, a gente tem agora uma melhor padronização dessa estrutura, sem também muita distorção radiográfica. O chassi a ser utilizado é o 18x24 na longitudinal. O raio central vai incidir na região de C4. Mas onde identificar C4? Numa linha horizontal, a região do mento corresponde à vértebra C5 e na região do ângulo gônio corresponde à vértebra C3. Então o raio central vai ficar entre C3 e C5, exatamente próximo ao corpo da mandíbula. Raio central localizado na região de C4, basta agora pedir para o paciente fazer uma apneia respiratória, para que o movimento de respiração não atrapalhe durante a exposição. E a imagem gerada vai ser basicamente essa aí que está sendo demonstrada na tela de vocês. Bom pessoal, realizado o perfil de cervical, agora daremos continuidade à incidência de AP. Por teoria, a angulação do raio central deve ser de 15 a 20 graus cefálicos, próximo à margem inferior da tireoide. Só que a gente vai pedir para o paciente fazer uma leve extensão cervical, desta maneira. Pedindo para o paciente fazer uma leve extensão na cervical, a gente vai angular a ampola de 15 a 20 graus cefálicos. Lembrando que no próprio equipamento, em algum lugar, vai ter um indicador de quanto é a angulação que você está colocando. Aqui, pelo marcador deste equipamento, eu coloquei 20 graus. Como a distância objeto-filme agora ela é bem menor, a gente não precisa aplicar uma distância foco-filme muito grande. 1,15 m, 1,20 m já é o suficiente em relação à incidência AP de cervical. Raio central incidindo próximo à região inferior da tireoide, pede para o paciente fazer uma apneia respiratória. Localizando o raio central na margem inferior da tireoide, com angulação de 15 a 20 graus cefálicos, basta agora pedir para o paciente fazer uma apneia respiratória, para que o movimento de respiração não atrapalhe durante a exposição. A imagem vai ser demonstrada de acordo com o que está aí na sua tela, onde a gente vai pegar toda a extensão da coluna cervical sem uma sobreposição em relação à mandíbula. Lembrando que, normalmente, a incidência AP de rotina de coluna cervical normalmente sai da terceira vértebra cervical para baixo. Dificilmente sairá C2 e C1. Isso aí é incidências complementares, que a gente vai trazer aqui no canal também. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do Radiologando e eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse posicionamento ou de alguma coisa relacionada à incidência, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou responder para vocês.
Se você também tiver qualquer outra dúvida sobre qualquer outra coisa ou tiver alguma sugestão para nós, vai lá no meu Instagram, @IgorJúlioProf, onde você poderá radiologar comigo de pertinho. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!